Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da Vale. Esta conferência está sendo gravada e o replay estará disponível em nosso site, em vale.com. A apresentação também está disponível para download em inglês e português em nosso site. Para ouvir a chamada em português, pressione o ícone do globo no canto inferior direito da tela do Zoom e escolha entrar na sala em português. Em seguida, selecione silenciar áudio original para que você não ouça a versão em inglês em segundo plano. Gostaríamos de informar que todos os participantes estão, no momento, em um modo exclusivo de escuta para as apresentações. Instruções adicionais serão fornecidas antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas de nosso evento. Gostaríamos de informar que declarações prospectivas podem ser fornecidas nesta apresentação, incluindo as expectativas da Vale sobre eventos ou resultados futuros, abrangendo os assuntos listados na respectiva apresentação. Alertamos que as declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e que envolvem riscos e incertezas. Para obter informações sobre fatores que podem levar a resultados diferentes dos previstos pela Vale, por favor, consulte os documentos que a Vale arquiva junto à Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e, em particular, os fatores discutidos em estimativas e projeções e fatores de risco no formulário 20F da Vale. Conosco hoje estão o Sr. Gustavo Pimenta, CEO, Senhor Marcelo Batti, Vice-Presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores, Senhor Rogério Nogueira, Vice-Presidente Executivo, Comercial e Desenvolvimento, Senhor Carlos Medeiros, Vice-Presidente Executivo de Operações, e Senhor Sean Usmar, CEO da Vale Metais Básicos. Agora passo a palavra ao Senhor Gustavo Pimenta. Senhor, você pode iniciar agora. Olá a todos, sejam bem-vindos à teleconferência da Vale no terceiro trimestre de 2025. Gostaria de começar destacando o quanto estou animado com o que estamos construindo na Vale. Nossa visão de nos tornarmos um parceiro confiável, com um portfólio mais confiável e resiliente, continua sólido e continuamos a fazer progressos significativos em direção a esse futuro. Nesse trimestre, entregaremos um sólido desempenho operacional de custo em todos os setores e estamos no caminho para entregar todos os nossos guidances. Continuamos avançando em nossa agenda de segurança, principalmente removendo a última barragem do nível de emergência 3, um marco significativo em nossa jornada de redução de risco. Nossas iniciativas principais e projetos estão avançando como planejado, reforçando nosso foco estratégico e disciplina na alocação de capital. Esses resultados me dão muita confiança no futuro da Vale e no valor que estamos criando, não apenas para nossos acionistas, mas também para a sociedade. Agora vamos passar para o desempenho do trimestre no próximo slide. Em primeiro lugar, gostaria de destacar os sólidos resultados operacionais que entregamos em todas as três commodities, nos posicionando para atingir o limite superior de nossos guidances de produção. Essa conquista reflete o excelente desempenho de nossas equipes operacionais e gostaria de parabenizá-los pelo seu trabalho árduo e consistência ao longo do ano. Neste trimestre, a produção de minério de ferro atingiu 94 milhões de toneladas, um aumento de 4% em relação ao ano anterior, e o maior desde 2018. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um desempenho recorde no terceiro trimestre no S11D, juntamente com o ramp-up de Brucutu, Capanema e Vargem Grande, adicionando flexibilidade às nossas operações e ao mix de produtos. O cobre também teve um desempenho forte, crescendo 6% em relação ao ano passado, sustentada pelo sólido desempenho de Salobo. Este foi o melhor resultado do terceiro trimestre para o nosso negócio de cobre desde 2019. A produção de níquel permaneceu estável ano a ano, com um aumento em nossa produção própria, graças ao ramp-up do projeto subterrâneo de Voisey's Bay.
Isso nos permitiu reduzir significativamente nossos custos unitários ano a ano, como o Marcelo vai falar mais tarde. Ainda no níquel, iniciamos a operação no segundo forno de onça-puma em setembro. O projeto foi concluído dentro do cronograma e 13% abaixo do capex planejado, reforçando nosso compromisso com a eficiência. O segundo forno adiciona 15 mil toneladas de capacidade de produção por ano e esperamos reduzir ainda mais os custos unitários, em aproximadamente 10%, aumentando a competitividade do nosso negócio de níquel. Também alcançamos outros marcos importantes no trimestre, por meio de nosso novo programa Novo Carajás, que visa acelerar o desenvolvimento de projetos-chave em um dos depósitos minerais mais atraentes do mundo. Como muitos de vocês sabem, em junho recebemos a licença preliminar para o projeto de cobre de Bacaba e, desde então, começamos os preparativos para a construção, que deve começar nos próximos meses após a emissão da licença de construção. No minério de ferro, recebemos a licença de operação para a expansão do projeto Serra Sul, mais 20, né? E o projeto atingiu 80% de progresso físico e deve entrar em operação até o final de 2026. Além disso, garantimos a aprovação para expandir a capacidade de Serra Leste dos atuais 6 milhões de toneladas por ano para 10, trazendo volumes extras para o sistema norte com uma intensidade de capital altamente competitiva de apenas US$ 20 por tonelada. Agora vamos dar uma olhada no portfólio. Um dos principais diferenciais competitivos da Vale é a nossa capacidade de se adaptar às diferentes condições de mercado, oferecendo um mix de produtos que atende às crescentes necessidades de nossos clientes. Isso é possível devido à flexibilidade de nossa cadeia de suprimentos, apoiada por várias instalações de blendagem, concentração e distribuição em todo o mundo. Ao longo de 2025, ajustamos ativamente nosso portfólio de produtos de minério de ferro, concentrando nossos produtos de alta sílica e lançando um novo produto de médio teor de Carajás. Essa flexibilidade resulta em uma criação de valor significativa. No terceiro trimestre, nosso prêmio de finos de minério de ferro aumentou quase US$ 2 por tonelada em relação ao trimestre anterior. Do ponto de vista de EBITDA, isso representa US$ 500 milhões de melhoria em uma base anualizada. A segurança está no centro de todas as decisões que tomamos na Vale, e eu estou muito orgulhoso do progresso significativo que avançamos em segurança e gestão de barragens. Em 2020, fizemos um compromisso público. Até 2025, a Vale não teria mais barragens classificadas no nível de emergência 3, a categoria de maior risco. Em agosto, cumprimos esse compromisso. A barragem Forquilhas 3, a última no nível 3, teve o seu status de emergência oficialmente rebaixado para o nível 2 pelas autoridades brasileiras, o que é um marco importante em nosso compromisso com a sociedade e as comunidades vizinhas e um marco fundamental na nossa jornada de segurança. Também anunciamos o sucesso do Padrão Global da Indústria em Gestão de Rejeito, GISTM, atendendo aos requisitos desse benchmark reconhecido internacionalmente. Em setembro, concluímos a descaracterização da barragem do grupo em Minas Gerais, marcando a 18ª estrutura eliminada em nosso programa. O avanço da agenda de segurança de barragens é essencial para garantir a não repetição e se tornar um parceiro confiável para a sociedade. Seguimos comprometidos em entregar resultados e ser referência em segurança e excelência operacional no nosso setor. Nossos esforços para transformar a Vale começam a ser reconhecidos pelas agências de classificação ESG. Demonstramos melhorias substanciais na governança, segurança e gestão de barragem, saúde e segurança e mudanças climáticas. Esses avanços levaram a elevações em nossos ratings, agora superando os resultados vistos antes de Brumadinho.
Gostaria também de destacar que no último ano e meio, um número relevante de investidores focados em ESG retirou a Vale de suas listas de exclusão. Estimamos que cerca de 1,5 trilhão em AUM agora podem investir novamente em nossas ações e instrumentos de renda fixa. Continuamos dedicados a mostrar de forma transparente o progresso que fizemos em toda a companhia e continuamos firmemente comprometidos com os princípios do Pacto Global da ONU, incluindo o respeito aos direitos humanos, normas trabalhistas e proteção ambiental. Vou passar a palavra agora para o Marcelo Batti para falar sobre o desempenho financeiro e voltarei antes da sessão de perguntas e respostas. Marcelo, é Obrigado, contigo. Gustavo, e bom dia a todos. Como o Gustavo destacou, entregamos mais um trimestre de sólido desempenho operacional, o que nos dá ainda mais confiança no valor de longo prazo que estamos criando para os nossos acionistas. Neste trimestre, nosso EBITDA pro forma atingiu 4,4 bilhões de dólares, um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado, 28% superior ao último trimestre. Como você pode ver no slide, esse resultado consistente foi impulsionado por vendas robustas, custos all-in mais baixos em todas as três commodities e condições de preços mais favoráveis. Em metais básicos, o EBITDA cresceu mais de 400 milhões de dólares em relação ao ano anterior, atingindo quase 700 milhões de dólares, graças aos melhores resultados tanto no cobre quanto no níquel. No minério de ferro, o EBITDA ficou próximo de 4 bilhões de dólares, em aumento de quase 250 milhões de dólares, sustentado por maiores preços realizados e prêmios de qualidade, refletindo o sucesso da nossa estratégia de portfólio. Essa melhoria também foi apoiada pelo aumento das vendas de finos de minério de ferro, como detalharei no próximo slide. Nossas vendas de minério de ferro aumentaram 5% em relação ao ano anterior, atingindo 86 milhões de toneladas, o maior nível para um terceiro trimestre desde 2018. Esse crescimento foi impulsionado pelo desempenho mais forte da produção e pela sólida demanda por finos de minério de ferro, com os preços de referência ficando acima de 100 dólares por tonelada durante a maior parte do trimestre. Nesse trimestre, acumulamos cerca de 4 milhões de toneladas de estoque. É importante destacar que isso se deveu principalmente aos volumes em trânsito para nossas 20 instalações de distribuição e concentração na Ásia e na Europa, apoiando nossa estratégia de portfólio. Esperamos que esses estoques sejam convertidos em vendas nos próximos trimestres, ajudando-nos a maximizar o valor gerado pelo negócio. Agora, olhando mais de perto nosso desempenho de custo, estou muito satisfeito em ver que estamos no caminho certo para cumprir nossa orientação de custo de minério de ferro para 2025. Nosso custo total de minério de ferro caiu 4% em relação ao ano anterior, apoiado por nossa estratégia de portfólio, que levou a nossos prêmios médios de qualidade de finos de minério de ferro a aumentarem quase 2 dólares por tonelada em relação ao trimestre anterior e 3 dólares por tonelada em relação ao ano anterior. Essa estratégia de afretamento de longo prazo também está entregando excelentes resultados, reduzindo a volatilidade de custos e chegando a 5 dólares por tonelada abaixo das taxas de frete spot para a China durante o período. Nosso custo C1, excluindo compras de terceiros, permaneceu estável em relação ao ano anterior, refletindo o impacto positivo do giro de estoque em relação ao ano passado, que compensou os efeitos de taxa de câmbio e os custos mais altos de manutenção e materiais. Esses efeitos levaram a um aumento em nosso custo de produção, que atingiu 20,3 dólares por tonelada neste trimestre. O custo de produção deste trimestre, juntamente com a taxa de câmbio menos favorável em comparação com o ano passado, são fatores importantes a serem considerados ao estimar nosso custo C1 para o quarto trimestre, que deve aumentar ano contra ano. Apesar disso, continuamos altamente confiantes em atingir nosso guidance para o ano de 20,5 a 22 dólares por tonelada. Em metais básicos, nosso desempenho se destacou mais uma vez, mostrando o grande potencial desse negócio à medida que continuamos a destravar valor por meio de iniciativas contínuas. O custo all-in de cobre foi reduzido em 65%, caindo abaixo de 1.000 dólares por tonelada. Este foi o quinto trimestre consecutivo em que vimos reduções de custo ano contra ano. No níquel, o custo all-in foi reduzido em 32% em relação ao ano anterior, para 12,3 mil dólares por tonelada, atingindo o menor nível desde o segundo trimestre de 2022, mesmo levando em consideração o impacto da desconsolidação do PTVI. Essas melhorias vieram de foco consistente da Vale em iniciativas de eficiência, combinado com maiores receitas e subprodutos em nossas unidades polimetálicas, sendo o ouro o principal contribuinte.
Devido aos custos abaixo do esperado até agora este ano e as perspectivas favoráveis para as receitas de subprodutos, estamos mais uma vez reduzindo nosso guidance de custos para 2025. Esperamos agora que o custo all-in de níquel fique entre 13 e 14 mil dólares por tonelada e que o custo all-in de cobre fique entre 1 e 1,5 mil dólares por tonelada. Essa melhoria contínua de custo significa um aumento de EBITDA de quase 900 milhões de dólares em comparação com nossas expectativas no início do ano. Agora vamos passar para a geração de caixa. O fluxo de caixa livre recorrente atingiu 1,5 bilhão no terceiro trimestre de dólares, um aumento de 1 bilhão de dólares em relação ao ano anterior. Essa melhoria foi impulsionada principalmente por nosso sólido EBITDA no trimestre e um impacto reduzido do capital de giro negativo. Nosso CAPEX total foi de 1,3 bilhão de dólares neste trimestre. Esperamos que os desembolsos de investimento aumentem no quarto trimestre, mantendo-nos no caminho certo para atingir nosso guidance de 5,4 a 5,7 bilhões de dólares para o ano inteiro. Além da geração recorrente de fluxo de caixa livre, também tivemos um impacto positivo na transação da Aliança Energia, que ajudou a impulsionar o fluxo de caixa livre total no trimestre para 2,5 bilhões de dólares. Essa forte geração de caixa e forte posição de caixa foram usados principalmente para retornar valor aos nossos acionistas com pagamento de 1,5 bilhão de dólares em juros sobre o capital próprio e um financiamento líquido de 100 milhões de dólares como parte da gestão de passivos. Como resultado, nossa dívida líquida expandida diminuiu 800 milhões de dólares em relação ao trimestre anterior, atingindo 16,6 bilhões de dólares. Com os preços do minério de ferro permanecendo acima de 100 dólares por tonelada, esperamos que a geração de fluxo de caixa livre no quarto trimestre encaminhe nossa dívida líquida expandida pelo menos até o ponto médio de nossa meta de 10 a 20 bilhões de dólares. Nesse contexto, vemos maior espaço para considerar remuneração adicional aos acionistas, mesmo no contexto da oferta pública de aquisição de debêntures participativas. Antes de devolver a palavra ao Gustavo para suas considerações finais, quero enfatizar o valor que estamos entregando consistentemente aos nossos acionistas. Por meio de nossa estratégia de crescimento, eficiência de custos e alocação disciplinada de capital, estamos construindo uma empresa mais resiliente e de alto desempenho. Esses esforços fortalecem nossa posição financeira e criam condições para retornos sustentáveis e crescentes para os nossos acionistas ao longo do tempo. Gustavo, por favor. Principais conclusões de hoje. A segurança continua sendo o nosso valor central e o desempenho deste trimestre reforça isso. À medida que continuamos avançando na construção de um ambiente de trabalho sem acidentes e na entrega de nosso programa de descaracterização de barragens a montante. Apresentamos um sólido desempenho operacional com redução de custos em todos os negócios, refletindo nosso foco na excelência operacional. Nosso portfólio flexível de produtos nos permite maximizar o fluxo de caixa livre e a criação de valor de longo prazo em diferentes condições de mercado. E estamos vendo esse desempenho financeiro. Estamos avançando também na região de Carajás, alavancando uma das dotações de mineração mais ricas e de menor custo. E, finalmente, nossa abordagem disciplinada de alocação de capital garante que aproveitemos as melhores oportunidades para gerar valor de longo prazo para todos os nossos stakeholders. Agora, vamos para a sessão de perguntas. Passamos agora para a parte de perguntas e chamadas da reunião. Se tiver alguma pergunta, por favor, cliquem na mãozinha, no botão de mãozinha. Se a pergunta já foi respondida, podem baixar a mão. Por favor, façam suas perguntas em inglês e limitem as suas perguntas a 2 perguntas de cada vez. Nossa primeira pergunta vem do Rodolfo Angeli, da JP Morgan. O senhor pode abrir o microfone. Olá, bom dia. Tenho 2 perguntas. Na verdade, bom, a primeira, eu gostaria de perguntar ao Rogério uma pergunta sobre a estratégia do portfólio. Nós discutimos isso muito nas recentes tours dos investidores e é incrível ver como isso já está manifestando um impacto muito forte nesse terceiro trimestre. Eu queria que você pudesse nos dar um pouco mais de detalhes sobre como isso deve avançar, qual é o potencial e uma visão geral
um resumo do que nós podemos esperar em relação à estratégia do portfólio, que parece que está realmente rendendo resultados interessantes. E a segunda pergunta é para o Bate, o Gustavo, mas preferivelmente Bate. É, o que nós ouvimos dos investidores é que a empresa está mostrando um desempenho muito forte, as operações eh, parecem, parecem que vocês realmente estão com a mão no volante e as coisas estão melhorando e, e realmente estamos tendo surpresas limitadas, o que sempre é muito bom. Então, nós vemos que nesse trimestre nós geramos realmente 2,6 bilhões de dólares de caixa livre, fluxo de caixa livre. Então, a pergunta que eu recebo dos investidores é como devemos pensar nos dividendos como uma parte da estratégia de capital à medida que avançamos? Essas são as duas perguntas. Muito obrigado. Bom dia, muito obrigado, Rodolfo, pela pergunta. Sobre o portfólio, até aqui, as nossas ações conjuntas, e eu digo conjuntas porque são ações do departamento comercial, operação e técnica, para otimizar o nosso portfólio. E eles têm trazido resultados muito positivos. E eu tenho alguns exemplos, por exemplo, BR. BF e SSJ, que é um produto de médio teor do norte, e ambos têm baixa alúmina, né, de minério de teor médio, e isso está indo muito bem. Como o Gustavo disse, está perto de US$ 3 por tonelada, né? Com ah, esse teor normalizado, que foi muito maior do que anterior. Se você olhar o terceiro trimestre de 2015, prêmios chegaram a 0,7, né? Dólares por tonelada, né? Ou seja, mais alto do que no terceiro de 2024 e 1,8 mais alto do que no segundo trimestre de 2025. Por que que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso aconteceu a despeito de um mix de produto relativamente baixo. Então, resultados realmente muito bons é o que a gente tem visto. E também os prêmios de IOCJ têm mantido um nível muito bom. Claro, alavancado por margens boas de aço, mas também por causa de alocação de produto mais inteligente. E a gente pode falar sobre isso depois. Agora, o que eu queria reforçar é que estamos muito confiantes no nosso portfólio de produtos. O IOCJ e o BRBF vão continuar a ser os nossos produtos principais, com alocação estratégica para alguns lugares com propriedades precisas. Então, a gente vai vender, mas vai alocar a clientes e regiões que valorizam ou que têm um, um retorno maior, né, para esses produtos. E também SSCJ, que é aquele de médio teor de Carajás, que a gente acabou de introduzir no mercado, já atingiu vendas de 30 milhões de toneladas. E está se tornando um produto global com o potencial de aumentar as vendas em 2026. Portanto, para 2026, a gente acredita que os volumes de SSCJ vão aumentar consideravelmente. E por último, tem o concentrado chinês, né, que nós não é um produto tão padrão, mas está se tornando um produto de muito alto valor no mercado chinês, o que é ótima notícia. Esses produtos também estão com prêmios muito bons ali no mercado chinês. Então, tem a questão do mercado de Pelotas, que a gente tem falado, né? 2025 tem sido um ano desafiador para Pelotas. A gente, em 2026, 2027, a gente acha que vão ser os anos em que a gente vai recuperar os prêmios de Pelota, especialmente com o startup de novos projetos que vão requerer Pelotas, especialmente projetos que
usam redução direta e buscam descarbonização. E também com a exportação dos chineses, que está mais devagar, que vai trazer demanda em outras regiões que precisam de Pelotas. Então, a gente vai continuar a otimizar as soluções de portfólio que temos, com base na demanda de mercado, mas também nas nossas possibilidades e planejamento de mina, como temos feito com as operações. Vamos continuar a observar o mercado, as necessidades do mercado, a nossa posição, né, dos competidores, para a gente poder buscar a melhor alocação com o melhor portfólio. É o Gustavo aqui, Rodolfo. Eu vou complementar e depois eu passo para o Bart para ele falar sobre a alocação de capital. Agora, o que você está vendo no mercado, o que a gente está vendo, né, e a gente tem compartilhado com investidores, é a flexibilidade que a Vale tem, que é enorme nesse portfólio. E ninguém no setor, na indústria, tem essa flexibilidade. A gente falou de 20 instalações de blending, várias de concentração por todo o mundo, o que nos permite colocar no mercado o que o cliente precisa no momento em que se precisa. E essa alocação de capital mais dinâmica e esse volume que temos mostrado reforça a vantagem competitiva que temos para desempenhar no ciclo. Então, estou muito feliz com o desfecho e acho que vamos capturar ainda mais valor conforme a gente avança. Sobre a segunda pergunta, eu vou pedir para o Bate cobrir, tá? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Rodolfo. Como você mencionou, a estabilidade da empresa e do mercado estão criando melhores condições para a gente, para pensar sobre os dividendos extraordinários, né? E, como eu disse durante a apresentação, o preço está acima de US$ 100 de forma consistente, né, com um desempenho operacional que está criando um fluxo de caixa muito positivo para a gente, que está melhor do que esperávamos no início do ano, além do desempenho positivo que está vindo também de metais básicos. Então, a gente não consegue antecipar a decisão agora, porque ainda tem mais coisas que a gente precisa, mas é provável que a gente vai ter dividendos extraordinários anunciados em breve. A nossa próxima pergunta do Rafael Barcelos, da Bradesco BBI. Olá, bom dia, obrigado por aceitar a minha pergunta. A primeira pergunta é se há algum plano para revisar a estrutura da participação das debêntures e também no começo de outubro, se há alguma atualização em relação a esse frente. Dito isso, talvez conectar com o que o Bart disse sobre os dividendos, que seriam as implicações para o pagamento da Vale de Dividendos, especialmente em relação aos dividendos extraordinários, é claro. E como segunda pergunta, primeiramente, Gustavo, parabéns pelos resultados que vocês entregaram no lado do cobre. Dito isso, há algum plano ou formas que vocês acreditam que a Vale poderia acelerar as iniciativas de crescimento no âmbito corporativo? Muito obrigado. Nós precisamos, primeiro, entender o seguinte: a oferta vai ser concluída hoje, né? E essa oferta é singular, é a única que nós já fizemos desde a emissão dessas debêntures há 28 anos, e é importante enfatizar que o Comitê Executivo não espera fazer esse tipo de movimento num futuro próximo. E o preço que estamos oferecendo é bem razoável, acima do valor justo que temos, com um prêmio, né, grande se comparado com o valor. Então, se a gente considerar o volume, esses R$ 42, que é o preço de oferta, implica US$ 100 por tonelada, né, no longo prazo, mais ou menos. E achamos que é uma oferta muito interessante, né, para os detentores. E claro, se você acreditar que os preços estarão acima de US$ 100 por tonelada, então se posicionar nessas ações é o melhor negócio que tem. Nós não estamos considerando nenhuma mudança na oferta, especialmente porque tá para ser fechado já, né, hoje.
Sim, Rafael. Eu vou também passar para o Sean, porque ele pode dar uma pincelada sobre isso. Agora, o que eu posso dizer é que, baseado em tudo que eu tenho ouvido da equipe, do Sean, do comitê executivo da VBM, é que quanto mais a gente busca essas oportunidades de crescimento no Carajás, mais empolgados a gente fica. Eu acho que a gente vai falar mais sobre isso no Vale Day, dando exemplos até concretos, mas eu vou trazer o Sean aqui para a pauta porque ele tem mais informações. Obrigado, Gustavo. Obrigado pela pergunta, Rafael. A resposta curta é a seguinte: a gente vai falar mais sobre isso, como o Gustavo disse, no Vale Day. Agora, de fato, nós temos nos concentrado em duas coisas para fazer o que você disse. Primeiro, é que quando você olha para a indústria, ela está, né, buscando entregar essas expectativas, mas tem umas questões aí, né? Agora, o que a gente está tentando fazer é fazer o básico bem nas operações. Você já viu que conseguimos estar no guidance, né? Tivemos a manutenção lá em Sossego, mesmo assim conseguimos fazer uma ótima operação, né? E estamos a caminho de ter até um desempenho recorde em Salobo e até no Sossego, né? Com das melhores operações nesses ativos em 5 anos, ou seja, é exatamente o que estamos buscando, né? Essa linha basal. E depois tem a ver com a alocação de capital, né? Especialmente no Pará. E nós não estamos esperando o momento, assim, a gente tem agido, a gente até falou sobre isso na LME, nós fizemos muitas sondagens, né? E esse ano só nós conseguimos realocar, né, o gasto de P&D e alavancar as sondagens, justamente para chegar nesses resultados com relação ao endowment, à dotação, à reserva, para a gente poder acelerar e aumentar os volumes como temos buscado. Temos sido muito cuidadosos para não cometer erros, né? Porque às vezes a gente pode ficar muito empolgado com relação à entrega, mas como o Gustavo disse, nós temos Bacaba também vindo aí, conseguimos com o governo acelerar, né, os trabalhos ali. E temos cuidado também, claro, da questão do clima, mas estamos com 14% já mais avançado do que o esperado e vamos trabalhar no sentido de acelerar com baixa intensidade de capital. Eu não vou falar muito aqui sobre algumas questões por conta do tempo, mas a ideia é trabalhar na execução, na operação, trabalhar com os governos para reduzir o tempo, né, de obtenção de licença, mas é isso que temos feito. Uma outra coisa também é que com o ramp-up na área de polimetálicos, especialmente em Voice Spray, temos visto um aumento na produção, assim como em Sudbury, né, com mais de 5 milhões de toneladas passando por Clarabelle também, ou seja, subprodutos também, né, com um aumento de 20%, com uma contribuição muito boa aí. Então, temos também contribuições vindas de diferentes partes e que afeta e que melhora também o custo all-in, né, o custo global. Rafael, é o Marcelo, eu esqueci de mencionar a parte da pergunta sobre o efeito da recompra de debênture no pagamento futuro. Não tem efeito, né? Até aqui, não vai mudar a estratégia de forma alguma, tá? Com relação. Obrigado. A próxima pergunta vem do Leonardo Correia, da BTG. O senhor pode abrir o microfone. Bom dia a todos. Obrigado. Algumas coisinhas aqui da minha parte. E, e eu acho que vai ser parecido com o que o Rodolfo disse, assim que peço perdão ao Rodolfo e à gestão da Vale. Mas passando esses dois pontos que são críticos para o caso de investimentos, Rogério, começando com a estratégia comercial. Ótimos resultados até agora.
Eu acho que você fez uma avaliação qualitativa muito boa sobre tudo que tem acontecido e as coisas foram entregues muito rápido. Então, vimos um 360 aqui na direção, 180 graus na direção das coisas e podemos ver uma melhoria na redação de preços. Vemos de 1,8 a 2,5 dólares por tonelada e melhores preços realizados. Então, é natural que todos perguntem, dada essa alta velocidade, dessa melhoria, onde vocês acham que estamos nessa curva em S, por assim dizer, dessa jornada em relação à estratégia comercial? Eu sei que não há nenhum guidance, é muito difícil quantificar, mas você diria que estamos nessa fase primária ali dessa melhoria, desses processos, as coisas vão aumentar ainda mais, ou qualquer informação que possam nos dar para que possamos entender o impacto econômico do que vocês estão fazendo. O segundo ponto, para o Marcelo, Marcelo, nós falamos muito sobre os dividendos extraordinários potenciais, os debentures participativos e todas as questões bom, os problemas são muito poucos. Falamos sobre como os preços de minério de ferro estão acima da expectativa, como isso ajuda nas projeções e em relação ao futuro. O que nós não discutimos ainda são as mudanças potenciais na regulamentação do país. O Brasil está à beira de aumentar a tributação nos dividendos a 10%. E todas as empresas, todas as equipes de gestão, todos os departamentos tributários estão calculando esses números para avaliar as implicações, quais serão os próximos passos. Então, olhando aos números para a Vale especificamente, nós poderíamos concluir que há 30% do capital de mercado em rendimentos retidos, que é um número bastante relevante. Eu sei que a alavancagem não está muito alta, mas talvez um pouco maior do que essa faixa intermediária do guidance, mas ainda positivo. Eu gostaria de saber de vocês se isso muda o cálculo, esse, essa mudança de regime no Brasil em relação à tributação de dividendos, isso muda esse cálculo a curto prazo em relação aos dividendos que vão anunciar? Muito obrigado. Essas são as perguntas. Obrigado pela pergunta, que é uma pergunta bem pertinente, e eu vou dividi-la. Eu vou dar uma visão do que estamos fazendo e depois do impacto em potencial. O que temos feito é, de forma proativa, otimizar o portfólio de soluções, olhando para a demanda de mercado e também as possibilidades no planejamento de mina. E eu vou ilustrar isso. Estamos desenvolvendo capacidade de concentração adicional, né, de forma global, para ter uma logística melhor, com um custo menor para as produções, né, para a produção de concentrado que a gente tem. E com isso, a gente pode pensar em a blendagem. Estamos estabelecendo, né, também instalações de blendagem alternativa fora da China, de forma global, onde possível, por exemplo, em Sohar, e também na Europa, onde temos instalações de blendagem, buscando opções na Malásia. A gente quer aumentar a flexibilidade para distribuir de forma global, para que a gente possa alocar os produtos melhor e otimizar não apenas o serviço prestado ao cliente, mas também a realização de preço que temos. Tem um terceiro elemento que é o processo, o fluxograma de processo, aumentando a recuperação metálica e também, para isso, criamos um grupo técnico para desenvolver e aplicar as melhores práticas. Isso é bom porque a recuperação de metálica, de metais, né, tem um valor muito importante. E por último, e não menos importante, estamos melhorando a logística, tentando entender onde devemos ter as instalações de blendagem, de concentração, para otimizar os custos de transporte, de logística. E é isso que temos feito. Sobre a sua pergunta a respeito do impacto, depende de alguns fatores. Primeiro, da reação dos concorrentes e como eles estão desenvolvendo os seus portfólios e como que a gente vai se encaixar
né? Ou complementar. Por exemplo, alguns clientes, a visão deles de portfólio de produto é diminuir a qualidade para otimizar os recursos e assim reduzir o custo global, o custo C1. É assim que estão indo. É uma forma de criar valor. Agora, se eles seguirem nessa direção, talvez tenhamos a possibilidade de colocar mais material complementar no mercado. E com isso, vai aumentar o valor do uso do nosso produto, na nossa visão. O outro tem a ver com a forma com a qual o mercado vai se comportar com essa capacidade. Porque quanto menos capacidade você tem para produzir a mesma quantidade de aço ou até de pig iron, né, mais vai melhorar, porque vai precisar de mais ferrosos para manter os fornos ativos. Então, eu estou só dando um exemplo de que esse jogo vai ter que ser jogado conforme a gente avança. Mas a gente tem desenvolvido uma enorme capacidade de flexibilidade e estamos monitorando o mercado de forma próxima para manter os prêmios atuais e otimizar o que for possível. Léo, obrigado pela pergunta. Claro que a gente está monitorando, né, de forma próxima o mercado e até as mudanças na regulamentação, especialmente com relação a imposto de renda sobre dividendos e também juros no capital. E o que a gente tem feito, se você prestar atenção na política de dividendo mínima que temos, a maior parte, se não a totalidade, pode ser paga usando juros sobre o capital. E o impacto imediato, né, na regulamentação vai ser mínimo para a gente. Mas a gente está monitorando. Tem alguma confusão ainda sobre conflito em potencial com relação à lei das corporações e à nova regulamentação que foi criada para pagamentos de dividendos relacionados a lucros já registrados, especialmente sobre quando esses dividendos podem ser pagos depois de declarado. Então, a gente ainda está escrutinando, analisando isso, e se tiver uma oportunidade de analisar e melhorar a situação da empresa com relação aos impostos, a gente, claro, vai buscar de forma com afinco. Obrigado. A próxima pergunta é do Carlos de Alba, da Morgan Stanley. Sim, olá, bom dia a todos. Muito obrigado. Parabéns pelos resultados sólidos. Eu queria focar um pouco nos metais básicos. Talvez, Sean, poderia falar um pouquinho mais sobre como que você vê esse cronograma da Vale em relação a aproveitar o crescimento de cobre de forma mais agressiva. É, obviamente temos vários projetos no portfólio. Como que vocês veem essa sequência? Quando que podemos ver o conselho, a gestão apresentar os resultados para aprovação do conselho e a partir daí poder aumentar, expandir essa produção de cobre? E a segunda pergunta é em relação aos metais básicos, você poderia compartilhar alguns detalhes sobre como o custo de caixa sem os subprodutos ou antes dos subprodutos, no caso de metais básicos, como isso tem se desempenhado em relação à empresa e também em relação a esse guidance de custo mais baixo, que obviamente tem uma influência em relação aos subprodutos mais fortes que contam, e até aí tudo bem, mas se puder fornecer um pouco de informação sobre como que essa relação ao desempenho de custo em relação aos subprodutos, por favor. É, sobre o crescimento de cobre, eu vou deixar mais detalhes para o Vale Day, mas eu vou tentar compartilhar alguma coisa agora, porque a gente redesenhou o planejamento de mina, fizemos isso de forma bem dinâmica, como você disse, estamos priorizando o- a alocação de capital de forma dinâmica, especialmente no pobre, no Pará, até investindo em P&D, porque a ideia é que
nós não iremos colocar mais investimentos. A gente está se financiando, mas buscando essas receitas através de parceiros, né? Reduzindo a intensidade de capital, reduzindo o custo de overhead administrativo. Enfim, a gente tem visto oportunidades, e eu vou até falar mais daqui a umas semanas, né, para ver como é que a gente está buscando sequenciar essas oportunidades e trazer à tona, de fato, essas oportunidades de crescimento. Com relação às análises de mercado que temos visto, eu acho que a gente ainda não está tendo os créditos que a gente deve ter. Eu acho que o mercado está esperando para ver, né? Agora, está ficando cada vez mais claro que os nossos ativos estão sim atingindo os recordes que não conseguimos antes, e temos trabalhado com né, a Manara e outros para poder financiar isso, e estamos buscando oportunidades de ver como abordar os projetos, trabalhando com os parceiros, com os colegas para trazer isso à tona. Eu sei que não é o que você espera, mas os números virão em algumas semanas. E para fazer da palavra do Gustavo as minhas, quanto mais trabalho a gente faz, mais empolgado a gente fica, porque os resultados estão realmente muito positivos e a gente tem trabalhado na sondagem agora para, de fato, alavancar isso de acordo com o que a gente encontra, porque daí a gente vai continuar de forma dinâmica a mudar isso e mudar para melhor, de forma que reflita no valuation, né, na avaliação da empresa. E sobre metais básicos em particular, se você se lembrar, há alguns trimestres a gente começou a estruturar essa empresa, né? E depois, não tem muito tempo, né? Trabalhando com as operações, fizemos a revisão, né, dos ativos, enfim. Então, cada ativo agora está excedendo, tá? Se sobressaindo melhor do que o esperado. Então, a gente tem feito tudo que a gente pode para avançar nas recuperações. Salobo, por exemplo, está com 10% acima, né, na recuperação de ouro, ou seja, a gente está alavancando muito a produção de cobre e também de ouro. E Salobo é um exemplo. E o foco é em confiabilidade e também redução de custo de overhead, né? Coisas que a gente controla, que a gente pode, de fato, nos levar àquele modelo que nós falamos. E sossego, por exemplo. Em alguns meses, conseguimos uma redução de 40% no custo da mina, mudando as práticas, engajando a força de trabalho, diluindo o custo fixo, né, em todas as operações, especialmente com o trabalho feito em Voisey's Bay, que já estamos 20% adiantados e vamos entregar algo, né, na capacidade nominal de projeto que não foi feito antes. E temos feito isso melhorando a disponibilidade e a confiabilidade, e também controlando o custo e conseguindo melhorar de forma significativa a produção. Claro que ainda tem muita coisa para ser feita, fizemos muito bem até agora, mas tem mais coisas ainda para buscar com relação à produtividade. Em Sudbury também, nas 5 minas, tivemos uma melhoria de 40% na taxa TRIFI, e é importante mencionar que até em setembro a gente conseguiu retomar o forno 2 de Onça-Puma dentro do orçamento, no prazo, ou seja, nós estamos com o caminho pavimentado neste ano para poder focar na diluição do custo fixo e assim conseguir atingir um recorde de produção e também, claro, manter isso de forma sustentável, que é o que a gente está buscando e que tem sido um desafio historicamente. E a ideia é buscar esse benefício, né, conforme a gente faz o ramp-up, mas também prestar atenção nos subprodutos, né, porque tem
o preço do níquel, né, que continua desafiador, mas tem cobre, cobalto, PGM, metais preciosos, quer dizer, a gente está tentando ter uma visão holística com maiores volumes e preços maiores que vão nos ajudar a nos manter nesse caminho, contribuindo, claro, para essa receita através do menor custo e da diluição do custo fixo. Mesmo em Thompson também, né, é a melhor operação desde 2021. Então, todo e qualquer ativo está contribuindo, com a sua fatia para esse resultado e temos, ficado muito empolgados. Obrigado. Obrigado. A próxima pergunta é do Caio Ribeiro, do Bank of America. O senhor pode fazer uso da palavra. Obrigado pela oportunidade. A minha primeira pergunta é em relação à dívida líquida expandida. Queria ter uma ideia de se e quando poderiam considerar uma revisão dessa faixa de 10, 20 bilhões de dólares, qual que é a lógica por trás dessa decisão e se fizer alguma mudança, quais seriam as implicações que isso pode, como pode afetar a recompra e os dividendos anunciados no futuro, especialmente se aumentarem essa faixa da dívida líquida expandida. E a segunda pergunta é sobre as pelotas e briquetes. Esse ano a Vale cortou a produção de briquetes devido à situação do mercado. Eu queria que se vocês pudessem nos dar uma ideia de que sinais vocês estão procurando para aumentar a capacidade novamente e se houver algum nível de prêmio para as pelotas que vocês estão procurando para tomar essa decisão. Incluindo os briquetes nessa discussão, queria que vocês dessem uma atualização sobre como o desenvolvimento desse produto está se desenvolvendo, se vocês têm confiança nesse ponto em relação à aplicabilidade de larga escala desse produto. Obrigado. Sobre a dívida líquida expandida, a gente não está antecipando uma mudança na política no curto prazo. Eu acho que a empresa vai conseguir mais flexibilidade de capital ao longo do tempo, conforme o peso relativo, né, dos compromissos com a reparação se tornam menores, né, na dívida expandida, especialmente nos próximos 1 ano e meio, 2 anos. Em alguns meses, a gente vai estar na posição em que a diferença entre a dívida expandida e a outra vai estar mais baixa e a gente vai mudar. Mas por hora, o conceito e o range estão adequados à nossa realidade. Obrigado pela pergunta, Caio. Sobre Pelotas, tem havido uma diminuição na demanda, pelo menos até essa parte do ano. Então, moinhos, né, ou as indústrias metalúrgicas estão operando abaixo, especialmente por conta da competição e da questão da importação da China. E, portanto, tem menos necessidade para Pelotas, o que impacta, né, esse tipo de demanda por pelotas de alto forno. E é isso que temos enfrentado. Também tivemos algumas questões de cadeia de suprimentos. Agora, a gente está tentando prestar atenção no meio termo, né? No final de 2026, 2027, vai ter um aumento na demanda de forma significativa, especialmente por conta dos fornos elétricos, né, acoplados com fornos de redução direta. Na Europa tem muita coisa assim, as empresas alemãs, né, a Áustria também, enfim, tem várias empresas. No México também tem outras empresas. Então, a quantidade e a demanda por pelotas vai aumentar de forma gradual ao longo do tempo. E tem coisa nos Estados Unidos também. Agora, a gente não tem como- um alvo para abrir plantas, enfim, e aumentar o volume. A gente vai reagir de acordo com o mercado de forma sustentável e contínua. A gente vai trazer volume para o mercado conforme a gente acha apropriado. Agora, a nossa expectativa é muito positiva, a gente só precisa passar por esse momento em que a China está exportando muito e a metalurgia e os altos fornos estão nessa situação.
Então, agora, com relação ao desenvolvimento de briquetes, a gente está bem confiante. Nós temos dois tipos. Um para o alto forno, temos algumas de alto forno que estão operando já com uma participação muito alta, né, de pelotas no seu mix, às vezes até 100%, com um desempenho muito bom, no que tange à produtividade, consumo de combustível. E agora a gente quer ir para a redução direta, né? Temos feito testes industriais, né, no início desse ano e faremos outros, e a nossa expectativa é muito positiva e a gente vai conseguir dar uma visão melhor do resultado desses testes industriais nos próximos encontros. Obrigado. A próxima pergunta vem do Daniel Sasson, da Itaú BBA. O senhor pode abrir o microfone. Olá a todos, obrigado por citarem minha pergunta. A maioria das perguntas já foram respondidas, mas eu vou tentar fazer uma pergunta que nós não discutimos muito ainda, que é em relação a Samarco. A, a empresa saiu desse processo jurídico, da judicialização, aqueles que estão seguindo esse processo há algum tempo. Eu acho que os investidores, de forma geral, têm basicamente zerado os dividendos que poderiam ser recebidos da Vale da Samarco. E depois que aconteceu esse reembolso, a Vale começou a revelar o, as contribuições potenciais para a Fundação Renova, mas se poderia comentar um pouco sobre como o ramp-up do segundo concentrador está, ah, como que isso está funcionando, se é cedo demais ou não, pensar em uma reversão de algumas provisões, disposições que foram feitas para a contribuição à Fundação Renova. Vocês acham que a Samarco vai conseguir cuidar desses pagamentos, eh, sozinhos? E e se isso poderia aliviar as contribuições que teriam que ser feitas pela Vale e a BHP? Isso seria muito bom ouvir um pouco sobre isso. Segunda pergunta é em relação aos overhangs, não, que a Vale tem resolvido ao longo dos últimos ano e meio, mais ou menos, e avançaram muito. Tem alguma atualização em relação ao caso jurídico que está acontecendo no Reino Unido? E se temos algum desenvolvimento que seria muito bom saber alguma informação a respeito. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. É o Gustavo. Eu vou começar e o Bart complementa. Nós estamos muito felizes com o progresso que a equipe tem conseguido na Samarco. Eles ramparam o segundo concentrador com 15 milhões de toneladas. Estão agora tomando a decisão de passar para o terceiro concentrador. Então, a Samarco pode chegar a 28 milhões de toneladas em alguns anos. Então, estamos muito contentes com o desempenho operacional. Eles também incorporaram a responsabilidade agora pela reparação e têm feito um trabalho muito bom. Então, é um ativo muito estratégico para a Vale. É precoce ainda para se falar de impactos na provisão, tem muito trabalho para ser feito lá. Agora, do ponto de vista de ativo, é um ativo que nós gostamos muito, é estratégico e estamos muito empolgados com o trabalho que a equipe tem feito até aqui. Sobre a segunda pergunta, Sasson, e o Kaká continua seguindo, a gente está esperando a decisão, né? Perdão, o caso lá no Reino Unido, né? A gente está esperando uma definição em novembro agora, que né, pode significar o final do processo, se a gente ganhar, ou até, enfim, tecnicamente a BHP, mas a gente compartilha, né? Agora, se prevalecer a BHP, o processo termina, se não, o processo vai para outra fase, que pode levar alguns anos para quantificar as perdas em potencial, do pessoal. E parte do pessoal que fez parte da ação decidiu se juntar ao acordo no Brasil, que nós achamos que é
principal meio de se buscar a compensação para as pessoas impactadas. Então, de 300 mil pessoas que se juntaram, né, metade fazem parte do acordo lá e aí decidiram desistir do processo no Reino Unido para entrar aqui e já até foram pagos aqui no Brasil. E parte das prefeituras também se juntaram no acordo no Brasil e aquelas que não se juntaram, né, é, têm lá ou fazem parte das provisões que temos no Brasil. Então, o processo no Reino Unido continua, pode ter um impacto adicional nos números vindos, mas parte disso já foi bem resolvido. Obrigado. A próxima pergunta vem do Caio Greener, da UBS. O senhor pode abrir o microfone. Olá, bom dia a todos. Obrigado. Minha primeira pergunta para o Rogério, em relação aos o China Mineral Resources Group. Quando nós falamos sobre essa porção significativa das compras de minério de ferro da China, eu queria saber como que estão essas conversas entre a Vale e os chineses. Nós ouvimos na notícia que há algumas questões com a concorrência nessas discussões. Eu quero entender qual a estratégia da Vale em relação à negociação com essa parte, e se poderiam compartilhar qual é o ponto focal dessas negociações, se há alguma conversa em relação a suprimentos a longo prazo. Qualquer tipo de informação seria útil. Também há outra pergunta sobre a dívida líquida expandida. Queria focar um pouco mais na metodologia. E é uma pergunta para o Bate. Bate, a minha pergunta, mais perguntas surgiram desde que vocês anunciaram a recompra e os debentures, e se isso vai aumentar os números da dívida líquida expandida, se isso vai impactar os dividendos, vocês já falaram sobre isso. No final das contas, o ponto é que há outros instrumentos de dívidas nos documentos contábeis da Vale que não estão incluídos nessa metodologia da dívida líquida expandida. Então, eu queria ver como que a Vale analisa as obrigações ou as dívidas, seja como quisermos chamar, se esse método da dívida líquida expandida é o que vocês usam mais na empresa e se não, se há algum plano para repensar essa metodologia ou mudar essa metodologia no futuro e eventualmente até mudar essa faixa alvo. Muito obrigado. É o Rogério aqui, Caio, obrigado pela pergunta. Bom, primeiramente, eu acho que a gente está bem próximo, né, das negociações que a CMRG tem tido com outros players e a gente também está falando com a CMRG. Agora, eu queria reforçar que a China tem sido um parceiro histórico para a gente e nós temos um histórico imenso de cooperação com os chineses. Desenvolvemos o BRBR com os clientes, temos uma rede de instalações de blindagem, portos, VLC também, né, com os armadores, enfim, quer dizer, temos muita colaboração, um grande histórico. E dada essa relação de longo prazo e o valor que a gente tem com a China, a gente tem conversado com a CMRG ao longo dos anos, mas a gente sempre busca alternativas benéficas para todos. A gente tem um portfólio de produtos que é singular, que é único e que complementa todas as outras ofertas que a China tem. Então, dito isso, a gente tem trabalhado com eles no sentido de buscar soluções que sejam boas, mutuamente. A gente vai para lá, na semana que vem, a gente está conversando e a gente quer buscar, sim, soluções, que sejam vitoriosas para a Vale e para a China. Sobre a dívida líquida expandida, Caio, de fato, é um indicador que a gente usa internamente para a avaliação da estrutura de capital que temos. Temos a debênture participativa como um instrumento adicional que não está no conceito da dívida líquida por conta da sua natureza, né? É um instrumento perpétuo.
Ou seja, temos o valor presente registrado como um passivo, mas não financeiro, né? Então, é uma obrigação que a gente precisa honrar com base no, no juros semianual que nós pagamos. Agora, o montante principal é registrado em outra linha no balanço patrimonial. E a gente acha que a dívida líquida expandida é a forma correta de se olhar, porque temos ainda muita coisa, né, um montante significativo de reparação para pagar. 26 e 27 serão os anos em que parte importante desses pagamentos serão feitos, e no final de 27, ou meados de 27, teremos uma diferença menor entre a dívida financeira e a dívida expandida, de forma que a gente possa, então, rever o conceito. Agora, é importante lembrar que a obrigação relacionada à reparação é diferente de uma dívida regular, porque não pode ser refinanciada, você precisa pagar conforme ela vence. Por isso que é importante ter esse conceito, né? Como eu disse, nos próximos anos. Obrigado. A próxima pergunta é do Márcio Farid, da Goldman Sachs. O senhor pode abrir o microfone. Obrigado, boa tarde a todos. Rogério, outra pergunta para você. É, bom, está em alta demanda hoje. Como pensamos sobre a mudança dos marcas de benchmark? Passamos de 62 a 65 em sílica, a relação e as benchmark de fósforo também estão mudando no ano que vem, e parece que ser parte da transição da indústria em relação aos ativos de baixo teor. Como podemos pensar em relação a isso, especialmente em relação ao aço, o flat steel, em relação ao long steel na China? E o flat steel é algo mais importante, especialmente quando falamos sobre conteúdos de fósforo, são mais sensíveis a isso. Então, como que a Vale se coloca nessa tendência em relação a mudanças nos benchmarks e a mudança em relação ao mix de produtos na China, à medida que avançamos também? E talvez a segunda pergunta para o Gustavo, que estamos vendo um trabalho muito bom sendo feito na parte operacional nos últimos anos, e eu acho que você mencionou na mídia que a Vale recuperou o foco principal em relação ao maior produtor de minério de ferro esse ano, e também estamos melhorando no ano que vem, isso é ótimo, mas quando olhamos para o tamanho da empresa em relação à participação de mercado, market cap, a Vale tem pares muito grandes também, concorrentes grandes. Então, como que nós podemos, todos só falamos sobre como melhorar a produção de cobre, e também há outros projetos de minério de ferro no ano que vem também, que queremos entregar no norte ano que vem. Então, há mais valor que podemos destravar. Então, há empolgação no conselho, na administração, de realmente se recuperar nesse sentido. Quando olhamos ao ranking global da Vale, perdemos algumas posições. Então, há empolgação em relação a recuperar essa posição principal no ranking, ou, ou vocês basicamente vão continuar a fazer o que estão fazendo em relação às dotações internas, e também se além de outras formas de crescer, como fusões, aquisições, etc. Obrigado. Bom, falando de benchmark, né, como a sua pergunta é uma pergunta muito boa, tem uma certa incerteza agora. Os concorrentes também estão chegando a 61% de teor, né? Então, as agências também estão discutindo sobre migrar daquele índice 62 para um de 61. Nesse momento, eles vão publicar um diferencial de valor entre o 62 e o 61, mas provavelmente o índice que vai prevalecer é o 61. Nossos produtos são mais altos, mesmo o BRBF tem 63%. Estamos discutindo a possibilidade de lançar, né, a gente está falando de Platts, Metal Bulletin e Mind Steel, mas sobre a possibilidade de lançar um 61 de baixa alúmina. Os nossos produtos sempre são vendidos na especificação que é
de alta. BRBF é 63, mas quando a gente traz para o índice, é normalizado para o teor de ferro. Então não tem muita mudança. A gente vai discutir com as agências para ver o que que faz sentido para poder comparar os nossos produtos, para saber qual a melhor referência, qual que é a referência correta, mas ainda está em curso. Sobre o teor de Foz, isso está se tornando cada vez mais ah, ah, popular, especialmente por conta da BHP e outros que estão vindo do mercado, e esse deve ser um dos elementos que vai entrar na especificação e que pode trazer um diferencial de valor. A gente está trabalhando nisso e vai te dar uma atualização conforme a solução é atingida. É o Gustavo aqui sobre a sua segunda pergunta. Olha, nós concordamos contigo. Ainda tem muita oportunidade para a Vale destravar valor. Essa equipe executiva está muito focada nisso e, a despeito de algumas classificações que tivemos ou reclassificações, nós achamos que temos muita oportunidade de continuar nesse caminho, avançando, recuperando a nossa posição no mercado do ponto de vista de market cap. É isso que temos buscado e é esse o legado que estamos buscando, se concentrando na concentração de valor. E na nossa visão é que o valor virá e a gente vai recuperar se a gente continuar operando os ativos bem, né? Porque a gente quer manter esse desempenho operacional brilhante, como vocês têm visto, e a gente pode melhorar, fazer melhor, não apenas em ferrosos, mas também em metais básicos, e essa é a nossa prioridade, e essa é a principal coisa que você precisa dominar no setor. E a Vale tem muitas oportunidades de crescimento, né? Se você observar a intensidade de capital, né, de alguns concorrentes, é muito maior do que os nossos. E muitas vezes o mercado não valoriza isso, né? A Vale tem muito potencial de trazer volume e crescimento com uma intensidade de capital que é muito melhor e mais competitiva do que os concorrentes. Então, em 360 milhões, né, de toneladas de ferrosos com um mix de ativos correto, com baixo custo, e isso vai ser a plataforma de ferrosos mais competitiva do mundo, não tenho dúvida, e eu estou mais confortável agora de que a gente vai chegar nisso muito em breve. E se a gente conseguir chegar a 700 quilotoneladas de cobre, né, porque nós temos uma dotação, uma reserva muito grande, a gente não precisa ir para outros lugares. M&A, tudo bem, muita gente está fazendo, mas a gente não precisa, a gente tem os recursos aqui. Pode levar um tempo maior, mas a gente está focado na criação de valor. Então é melhor levar um pouquinho mais de tempo, desenvolver o projeto correto, com os níveis de retorno correto e crescer de forma consistente, que é isso que a gente está buscando, porque em alguns anos vai criar um valor sustentável para os acionistas, que é o que a gente está focado em buscar. E cabe a nós agora entregar. Obrigado. Com isso, encerramos a sessão de perguntas e respostas de hoje. Agora eu gostaria de encerrar essa conferência. Obrigado a todos pela participação e desejamos a todos um ótimo dia.